Demorei, mas eu voltei e vamos continuar da onde a gente parou. Na realidade, a gente parou no main.js, né? Mas eu vou passar um pouco aqui com vocês dentro do HTML e do CSS, né? O HTML não tem nada demais, o HTML básico, traz ali todas as estruturas que a gente precisa e muito lorem Y. Tudo que eu estou manipulando por meio de JavaScript tem ID, né? Então você vai ver uma série de IDs, né? E o GSAP você pode manipular tanto utilizando IDs como utilizando classes, né? Você pode fazer um carry ali, pegar a classe e manipular usando ela como uma referência. Eu defini algumas variáveis. Basicamente aqui eu já criei toda uma estrutura, né? Uma estrutura básica para receber o material que vai vir futuramente por parte do Wellington. Então eu tenho aqui já algumas variáveis, eu tenho toda uma estrutura aqui pré-setada e depois é só eu ir substituindo aquilo que é de interesse, beleza? Aquele counter que você vê, que aparece os números em verdes, ele é feito utilizando o GSAP Timeline, tá? Eu pego aqui, busco o numbers e o ponto number. O numbers é a div principal, tá? E o number são aquelas divs internas que tem a numeração com um texto. E aqui dentro do GSAP Timeline, aqui dentro da questão do scroll trigger, né, dessa propriedade scroll trigger, eu defino que o trigger vai ser a section. Então quando eu bate, aí eu tenho aqui a tela, tá? E eu tenho a section vindo. Quando a section bate dentro da área visível, ela recebe ordens para que a animação ocorra. Então a ordem aqui é que a animação ocorra quando a section ela tá a 80% de distância do topo, beleza? Então eu vou ter 0% aqui, 100% embaixo. A section vem subindo. Quando ela chega em 80%, desse valor de 80%, ela inicia a animação. E ela finaliza a animação quando essa section está chegando na casa dos 20% em relação ao topo da tela, tá bom? Então é muito simples de entender. Eu quero que a animação comece quando eu tiver 80% do topo da tela e que ela finalize quando eu tiver 20% do topo da tela. Sempre lembrando que o topo 0% e o bottom, né, que é a parte base, 100%. Aqui eu utilizo o Toggle Action para controlar como é que essa animação vai ser iniciada, se ela vai ter alguma outra ação, né, além desse play padrão que é feito. Então tem vários tipos de ações que você pode fazer com Toggle Action. Nesse caso, como eu estou fazendo um projeto bem básico, eu utilizei só o play, tá? Mas ela basicamente está associada ao onEnter, onEnterLeave, onEnter, onLeave, onEnterBack, onLeaveBack. Então, quando você entra e quando você sai, pode ter uma ação. Quando você volta a entrar e quando você volta a sair, pode ter outra ação, tá bom? E aí eu indico você olhar na documentação para que você veja todos os tipos de ação que você pode trabalhar dentro do contexto do scroll trigger. E eu defino que dentro dessa timeline, o default, né, das animações dentro da timeline serão de duração de 1 segundo e o easy power to out. E eu me recordo de que no vídeo de câmeras, controle de câmeras com GSAP, eu falo um pouco sobre os easings, tá? Qualquer coisa pode me cobrar, mas eu tenho quase certeza que eu entrei no site e mostrei os easings para vocês. Essa animação, ela está utilizando uma propriedade chamada stagger. O stagger, ele cria um intervalo de tempo entre o início de uma parte da animação, de uma parte da div em relação à outra. Então eu tenho a section principal e eu tenho várias sections pequenas dentro dela, né? Várias divs pequenas dentro dessa section principal. E eu quero que elas apareçam em cascata.
Eu não quero que elas apareçam todas de uma vez subindo. Eu quero que elas venham uma de cada vez. Então eu utilizo o Stagger para criar esse intervalo entre uma e outra, né? Todas elas compartilham um valor em conjunto. Nesse caso aqui elas compartilham o ID, que é esse... O ID não, perdão. É a classe, que é a point number. E por elas compartilharem essa classe, eu consigo criar essa relação que o Stagger, né, que a propriedade Stagger possibilita. Então eu coloco aqui que o Stagger ele vai gerar o intervalo de aparecimento de meio segundo entre cada uma das divs daquela animação, tá bom? Isso aqui é a função countUp, que é para que aconteça aquele incremento numérico até chegar num valor target, né, num valor objetivo. E eu defino qual é o elemento que está sendo alterado, qual é o valor objetivo e qual é a duração dessa animação, né? E tudo isso é adicionado à timeline. Então eu tenho ali, primeiramente, a ativação do Stagger e depois a ativação do countUp, que faz com que a numeração vá até o valor objetivo, tá? Então, sim. Isso aqui foi um pouquinho mais complicado de fazer, porque normalmente eu falo que é tudo muito tranquilo, mas esse aqui requer um pouco mais de conhecimento técnico, tá? Requer um pouco de conhecimento matemático. Mas hoje, gente, ChatGPT, tem Gemini, pede exemplos, procura referência, leva para eles e discute, entra em fórum, vai no Stack Overflow, entra num algum grupo dev que você gosta. Cara, é possível de fazer, tá? É um pouco mais complexo, mas se você se esforçar um pouco, você chega. Eu fiz 3 tipos de counter diferentes, até eu chegar no counter que eu gostei, que foi esse aqui que você tá vendo, tá? Eu fiz um counter inicialmente só JavaScript, aí depois eu fiz um make mesclado, e depois eu fiz mais um mesclado que foi esse. Aí nesse aí você pode ver aqui que eu tenho Count Animation Function, porque eu fui e levei pro ChatGPT, por exemplo, para fazer uma revisão da lógica. Eu gosto muito de fazer isso, tá? Pegar um código de algo que eu não entendi, levar para lá e pedir para ele me explicar. Ou então pegar algo que eu fiz e levar para lá e pedir para ele revisar a lógica que eu utilizei. Para ter uma segunda opinião, tá? Nem sempre a gente vai perturbar a galera que a gente trabalha. Às vezes ali o Gemini ou o GSAP não, o Gemini ou o ChatGPT já traz ali a segunda opinião. No meu caso, tá? Às vezes você não é dessa vibe, mas eu gosto de fazer muito isso. Me ajuda muito a entender se eu estou seguindo o caminho certo ou ter novas perspectivas para aquele caminho que eu tenho que seguir, entendeu? Bom, counter foi. O models eu mostrei um pouco. Aqui eu tenho essa walk animation, digamos aqui que seja esse aqui. Ele está recebendo esse clipe, que é o andar dele. E aí eu faço um recorte desse clipe, dou play nele. Recorte da animação que é referente só ao clipe, dou um play nele, defino que ele vai ter 2 repetições e defino aqui que tem um evento, né? Defino um evento aqui relacionado ao finished, que é basicamente esse evento ele reconhece quando a animação de andar terminou e dá um play na animação dele parado, mexendo o rabinho, entendeu? E para que não seja uma mudança brusca de animação, tipo, tá andando, ele fica estático e depois ele fica naquela animação parado se mexendo, eu coloquei um crossfade to, que é um método do Animation Action do 3JS, que faz essa transição entre animações, né, para que se torne algo mais fluido. Tem o Play, depois, enfim, alguns consoles aqui para eu ter a noção do que está acontecendo. Eu boto tudo dentro da cena, faço uma lógica aqui daquela de callback, né, daquela chamada que acontece lá no main.js, que você tem lá o Velociraptor, o Mixer e ele recebendo os valores de scene, para que eu consiga fazer a inserção do Velociraptor na cena. E aqui, acredito que seja isso. Essa parte aqui me deu muita dor de cabeça, de verdade. Por que acontece? O Velociraptor,
ele tem 26 animações, tá? E aí eu tive que usar um for each para pegar só as animações que eu queria. E aí depois disso, eu tive que entender a animação. Então eu tinha que dar um console log nela, ir lá e entender o tempo da animação, como é que ela funcionava e tudo mais. E aí eu tive que criar uma forma de alinhar o tempo da duração da vinda dele, né, daquele de fora da tela para dentro da tela, com o tempo de duração do andar. E aí, o tempo de duração do andar é 1.6 e um bando de outros números. Então ele demorava 1 segundo e 6, né, para terminar a animação de andar. E aí eu precisava que ela durasse pelo menos algo próximo de 3.7. Então eu tive que fazer todo um esquema matemático por fora para conseguir definir que as duas repetições elas chegariam próximos desse valor aqui de 3.7. Aí você me pergunta, Carlos, por que tu só não multiplicou por 2, viu ali o trajeto que você ia fazer e a animação, né? E deu o valor aí que tu precisava. Eu falei, então, começou a dar um bug na cabeça do Velociraptor. Ele começou a virar, sei lá, um unicórnio do nada. Você que entra e vê rápido, você talvez não visse o bug. Mas eu que tava ali fazendo, toda hora vendo ali 500 vezes o mesmo Velociraptor fazendo o mesmo movimento, acabava vendo o bug e eu não tava aceitando, né, ter que lançar algo com isso, com esse bug. Então eu fui entendendo que o bug ele ocorria principalmente quando a duração e o fim da animação eles estavam muito juntos, muito batendo juntos, né? Meio que acontecia um conflito ali. E aí eu fui e coloquei o tempo da duração da animação de passada maior que o tempo da caminhada. Ou seja, a duração de animação da passada que eu falo é ele vindo, né? Eu coloquei um pouco maior que o tempo da caminhada e isso ajustou e parou. Ele parou de virar um unicórnio. Porque subiu um negócio aqui na cabeça dele como se ele tivesse batido de frente com alguma coisa. Muito engraçado. Eu deveria ter gravado quando aconteceu. Mas enfim, aqui eu faço uma lógica para a versão mobile e desktop. Porque na realidade eu penso sempre na versão Landscape e Portrait, tá? É por isso que são só dois. A animação da entrada do texto, coisa simples. E aqui a animação dos cartões. Os cartões eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? Vou fazer uma parte só sobre isso, porque eu tô chegando no tempo limite aqui. E bom, como sempre quero agradecer você que está assistindo, muito obrigado. Eu espero que você esteja gostando desse vídeo. Espero que isso te anime a desenvolver sites utilizando 3D. Futuramente, quando o site estiver terminado, eu tiver feito todos os aprimoramentos, eu vou trazer um vídeo com ele terminado, vou trazendo um vídeo trazendo as dicas de melhoria de performance, tá? Relacionado ao Lighthouse, relacionado ao LCP, relacionado a um bando de outras coisas que a gente precisa avaliar quando está lançando um site. E no geral, vamos que vamos, muito obrigado. Já já eu tô de volta. Não sei se é hoje.